Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre um tema que está super em alta em tempo de coronavírus, isolamento social, quarentena, que é a nossa conexão com a espiritualidade. Eu não sei você, mas eu sou de família católica e durante muito tempo, depois da minha adolescência, início da minha vida adulta, eu me desconectei um pouco, eu não conseguia mais estabelecer essa conexão com Deus através da religião. E durante os últimos anos, e principalmente nos últimos meses, eu venho ressignificando a minha espiritualidade, principalmente depois que eu conheci e comecei a trabalhar com o Enneagrama. E em momentos como esse, onde a gente está sendo convidado a ficar em reclusão nas nossas casas, estamos sendo convidados a rever os nossos conceitos de vida, nossos relacionamentos, sejam familiares, amorosos, de trabalho. É claro que a espiritualidade se apresenta como um fator importante para a gente trazer de volta a nossa vida. E o que eu sinto é que algumas pessoas, simplesmente depois de terem perdido essa conexão, têm dificuldade de reestabelecer um caminho, de reestabelecer uma prática espiritual. E o Enneagrama ele veio para mim como um caminho, como uma forma de fazer essa conexão. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês alguns dos aprendizados, algumas das lições e formas que ele traz pra gente trabalhar a nossa espiritualidade, tá? Lembrando que Enneagrama não é uma religião, Enneagrama não é nenhuma seita, nenhuma doutrina religiosa, tá? É simplesmente um caminho espiritual, uma forma de fazer com que a gente se conecte com o nosso Deus interior, com a nossa essência divina, que em várias outras religiões, em outras teorias espirituais, a gente sabe que todos nós carregamos um pedacinho de Deus ou do universo dentro da gente. E ontem foi um dia muito especial, ontem foi o dia 24 de abril, ou 23 de abril, foi o dia de São Jorge e foi o dia em que dois grandes líderes da comunidade internacional do Enneagrama fizeram uma live no Instagram com mais de 300 professores e trabalhadores do Enneagrama para discutir sobre a espiritualidade. Então eu gostaria de compartilhar com vocês alguns dos principais pontos que foram levantados pelo Urânio Paz e o Padre Domingos Cunha. O primeiro ponto que o Enneagrama nos traz e que esses dois grandes mestres nos lembraram ontem é que não existe espiritualidade sem o lado humano. Não adianta a gente querer acessar um divino que está lá no céu, que está distante de nós, se a gente não se conectar com a nossa parte humana, com as nossas limitações, com as nossas crenças, as nossas paixões emocionais, com os nossos instintos animais. Então é muito difícil a gente querer falar de uma espiritualidade, de uma transcendência, né, de uma nova dimensão espiritual e esquecer que a gente tem toda uma matéria para cuidar, que a gente tem todo um trabalho para fazer aqui nesse plano terrestre, né, que está relacionado com a nossa saúde física, que está relacionado com a tecnologia, com as realizações materiais. Então é muito importante que a gente não se esqueça da nossa dimensão humana ao buscar a espiritualidade. Por outro lado, a gente também não pode cair na ilusão de que é possível viver só na realidade humana, na realidade material, sem se conectar e sem perceber o que existe para além dessa realidade tridimensional, né? É preciso que a gente entenda ou que a gente busque de alguma forma se conectar com tudo isso. E uma coisa que é engraçado, não engraçado, mas uma coisa que é interessante de se dizer a respeito disso é que muitas vezes o caminho espiritual ele pode ser entendido como um caminho que anda lado a lado com o sofrimento. Como assim, Michele? Bom, vou citar alguns exemplos. O primeiro grande exemplo é a vida de Jesus Cristo. Jesus foi um ser espiritual que desceu à Terra, que encarnou na Terra e que viveu uma vida de renúncias, uma vida de sofrimento até os seus últimos dias. E depois do seu maior sofrimento, da sua maior renúncia, que foi a morte, ele conseguiu, né, ter a ressurreição e subir aos céus. Então isso ficou como uma lição pra gente que a gente precisa sofrer, que nós precisamos entrar em contato com o sofrimento para conseguir ascender ao espiritual. Um outro exemplo muito clássico que a gente pode perceber no nosso dia a dia é quando acontece alguma coisa de ruim na nossa vida.
Não sei, talvez o acidente de um familiar, talvez uma doença grave na família, talvez alguma perda, uma perca muito grande financeira que coloca as pessoas em situações de vulnerabilidade. É comum que quando isso acontece, as pessoas vão buscar alguma forma de acolhimento espiritual, de conexão com Deus, elas vão buscar rezar para poder passar por aquele momento de sofrimento. Porém, o que Urânio e o Padre Domingos nos lembraram ontem é que o sofrimento por si só não eleva ninguém ao nível espiritual. Então, o que é preciso para que a gente transforme o sofrimento em uma experiência espiritual? É preciso consciência. É preciso que a gente olhe, é preciso que a gente se dissocie do sofrimento e olhe para ele como uma forma de aprendizado, ressignifique, né? Transmute, transforme esse sofrimento em amor, em compaixão, para que só assim a gente consiga elevar a nossa dimensão espiritual. E dentro da teoria do Eneagrama, essa paixão, esse sofrimento, ele é representado dentro dos 9 pontos da mandala como as 9 paixões emocionais de cada tipo do Eneagrama. O que muitas pessoas conhecem, as palavras que são usadas são muito conhecidas como os pecados capitais, mas que para nós que estudamos Eneagrama, nós não entendemos isso como pecado, como uma forma de julgamento, e sim como formas de sofrimento que nos desconectam da dimensão espiritual. Uma forma de sofrimento que a gente precisa acolher, compreender, aceitar que ela existe em nós para que a gente consiga elevar o nosso padrão de vibração para um espírito ou para o estado espiritual, um estado de essência. E quais são essas 9 paixões? Muito brevemente, para quem não conhece, né? Nós temos dentro do ponto 9 do Eneagrama a preguiça, no ponto 1 a ira, no ponto 2 o orgulho, no ponto 3 a vaidade, no ponto 4 a inveja, no ponto 5 a avareza, no ponto 6 o medo, no ponto 7 a gula e no ponto 8 a luxúria. É muito simplista resumir todo o sofrimento dentro dessas palavras. Seria preciso um outro vídeo inteiro para eu explicar para vocês qual que é o conceito por trás disso. Mas é pelo menos para vocês terem uma noção que desde os primórdios dos estudos do Eneagrama até nos trabalhos mais recentes que envolvem a psicologia, a psique humana, essas paixões inconscientes, elas estão presentes na nossa vida. E não é porque a gente tem que reprimi-las, evitá-las, condená-las, julgá-las. Não, muito pelo contrário. Mas é porque nós temos que aprender a reconhecê-las dentro de nós. A partir do momento que a gente faz isso, depois de ter passado por um processo que o Padre Domingos chama de domesticação dos nossos dragões, em que a gente quase que faz as pazes com aquela dor emocional que existe em nós, a gente consegue levar uma vida em que essa paixão está a nosso serviço e nos ajuda a viver com mais consciência. Um outro conceito que o padre trouxe, né, junto com Urânio nessa live, que foi algo que os padres do deserto lá no século VII foram os primeiros a estudar e a trazer o Eneagrama para a luz, falaram do conceito de é importante permanecer na cela. Essa cela, para os padres do deserto, naquela época, significavam a casinha ou o quadradinho do monge, onde ele ia para rezar. E usando essa simbologia, a gente pode trazer a cela para os nossos dias atuais como representando a nossa casa, o nosso lar, a nossa morada física. E esse momento nos convida a retornar a essa cela, a permanecer nessa cela. E quantos de nós não tem dificuldade de permanecer na nossa cela, na nossa casa, na nossa morada? Seja porque a gente não gosta ou porque a gente trata mal o nosso corpo, se alimentando mal, não fazendo exercícios. Seja porque a gente fica louco querendo ter experiências mundo afora, sair de casa, se relacionar com as pessoas. Seja porque a gente simplesmente não está acostumado a ficar em silêncio, em contato com o nosso próprio silêncio. Então esse momento nos convida, assim como os monges, assim como os padres no deserto, assim como todo mundo que busca de alguma forma essa conexão espiritual, voltar para dentro de nós, voltar para essa cela, para esse cubículo, para a morada física, para que a gente possa, através da meditação, do silêncio, acessar dentro de nós
né, o nosso autoconhecimento, a nossa aceitação, para que a gente possa aí então aprender a se conectar com a espiritualidade novamente. E um outro ponto que o padre, assim como o Urânio, trouxeram, que é um conceito que para mim foi uma novidade, uma coisa que eu precisei pensar e que depois fez todo sentido, é que esse momento que nós estamos vivendo é um convite para que nós possamos nos engajar em um sofrimento voluntário. O que eles quiseram dizer com isso é que nós estamos sendo convidados a fazer renúncias, nós estamos sendo convidados a abrir mão daquilo que nós conquistamos, nós estamos convidados a olhar para o sofrimento de frente quando a gente vê todas as mortes, tudo o que acontece nos hospitais, quando acontece com as pessoas que estão perdendo suas casas, que estão passando fome. A gente está sendo convidado a olhar para esse sofrimento de frente. Mas ao invés de virar os olhos para ele e fingir que não está acontecendo, que não está existindo, a gente pode aceitar esse convite de viver esse sofrimento, de viver essa dor com consciência, para fazer com que essa dor nos eleve, nos transmute, nos reconecte com a nossa essência espiritual, com o divino, com o Deus e o universo que existe em nós e que é uma parte de nós. Deixa eu ver uma outra coisa que eles trouxeram. Como uma última mensagem, né, gente? Essa mensagem foi muito enfatizada tanto pelo Urânio quanto pelo Padre Domingos, e o Padre Domingos citou Santo Irineu, que foi um santo do século II, muitos anos atrás, e que continua muito atual. E ele dizia o seguinte: como você quer divinar-se antes de tornar-se humano? Então, gente, eu termino o vídeo com essa mensagem, que pra gente entrar em contato com o divino, nós precisamos olhar para a nossa dimensão humana, nós precisamos acolher todas as nossas limitações humanas e viver em paz com elas. Muitas vezes isso vai sim envolver sofrimento, renúncia, vai envolver transformações, sejam internas, sejam externas. Mas se a gente estiver disposto, se a gente estiver engajado a viver isso com consciência, eu garanto a vocês que do pouco que eu já tenho vivido na minha jornada de busca, de conexão, é algo que vale muito a pena, né? E se você que assistiu esse vídeo tá sentindo que talvez não tá fazendo sentido com a sua religião, com as suas crenças, entenda que eu não tô aqui tendo a pretensão de trazer nenhuma verdade absoluta e nem que nada disso fira os seus valores, as suas crenças, mas que você possa absorver essa mensagem como uma mensagem complementar a tudo que você acredita e colocar essa intenção nas suas práticas espirituais, nos seus rituais, para te ajudar a passar por esse momento de sofrimento e te tornar um ser ainda mais espiritual e conectado com a sua divina essência. Um beijo e até mais.